Este caso ocorre no Reino Unido no ano de 2024, na noite do dia 27 de julho de 2024. Uma rua tranquila no leste de Londres se tornou o cenário de um crime horrível. Um grupo de adolescentes foi capturado em câmera perfurando um buraco através de uma janela fechada e colocando algo dentro. Eles riram enquanto fugiam, tornando o que fizeram ainda mais sinistro. O alvo era um homem idoso. Ele era indefeso e vítima de constante assédio por esses jovens locais. Ele era alguém que já havia sofrido repetidas intimidações em sua própria casa e estava prestes a encontrar seu fim da maneira mais cruel. Robert Price era um viúvo de 76 anos que vivia sozinho em Dagenham. Ele era conhecido localmente como quieto e reservado. Robert havia experimentado dificuldades significativas ao longo de sua vida posterior. Após perder sua amada esposa, Robert viveu uma existência cada vez mais isolada, raramente se aventurando fora de casa, exceto quando necessário. Robert era alguém que preferia sua própria companhia e tinha dificuldades em ambientes sociais. Esse desconforto em situações sociais, combinado com sua vulnerabilidade como um homem idoso vivendo sozinho, fazia de Robert um alvo fácil para os jovens locais. Ao longo dos anos, Robert enfrentou um assédio crescente. Sua casa foi, repetidamente, sujeita a vandalismo. Crianças quebravam suas janelas, batiam em suas portas e danificavam outras partes de sua propriedade. Basicamente, o que eles podiam destruir, eles destruíam. E assim, Robert cobriu suas janelas, buscando proteção contra a constante ameaça externa. Seu amigo, John Shoesmith, contou como a vida diária de Robert se tornou severamente restrita. John afirmou que as crianças o perturbavam sempre que ele tentava sair de casa. Era implacável. A família de Robert também estava profundamente ciente de sua terrível situação. Eles descreveram mais tarde a angústia ao imaginar o terror que ele suportou em seus momentos finais. Ele merecia paz, disse um parente mais tarde, refletindo sobre os anos de tormento que ele enfrentou. No clássico estilo britânico, apesar dos inúmeros incidentes, as intervenções das autoridades foram limitadas. Eles decepcionaram Robert a um grau sério, e assim ele ficou preso em um pesadelo completo. O assédio continuou sem diminuir, atingindo o auge poucos dias antes daquele dia fatídico. Nos dias que antecederam o 27º de julho de 2024, um tijolo foi jogado através de um dos únicos pedaços de vidro ainda intactos. Mas quem eram os culpados e qual era o seu motivo? Bem, agora nós sabemos. Um dos perpetradores, o mais velho do grupo, era chamado Nathan Otito Dilchuku. Aos 17 anos, Nathan já havia vivido a maior parte de sua vida no sistema de assistência britânico baseado em Romford. O tempo de Nathan em assistência sugeriu disfunção familiar, ou lutas pessoais significativas o suficiente para exigir intervenção do Estado. No entanto, essas medidas fizeram pouco para alterar sua trajetória. Desde jovem, ele desenvolveu um problema com controle de impulsos e agressão. Ele era conhecido por ter um histórico de problemas comportamentais e frequentemente entrava em conflito com as autoridades. Ele tem vários incidentes passados envolvendo delitos criminais menores, devido ao seu comportamento antissocial, mas isso só é conhecido através de suas recentes aparições em tribunal, e os detalhes desses incidentes permanecem confidenciais. Dito isso, o padrão era extremamente claro. Seu comportamento frequentemente escalava ao redor de colegas, levando a atividades cada vez mais arriscadas. Fogos de artifício se tornaram uma perigosa fascinação para Nathan e seus pequenos amigos, que frequentemente documentavam suas façanhas nas redes sociais, rindo do caos que causavam. Apesar de sua consciência do certo e do errado, as ações de Nathan frequentemente careciam de empatia. Amigos o descreveram como, citação, audacioso e ousado, traços que seus colegas admiravam. No dia do incidente fatal,
A desprezível personalidade de Nathan e sua aparente falta de previsão o levaram a participar de um ataque vil e perigoso. No dia 27 de julho de 2024, Nathan encontrou-se com um amigo de 16 anos e juntos passaram o dia se envolvendo em comportamento imprudente, principalmente envolvendo fogos de artifício e álcool. Suas atividades foram registradas, mostrando os jovens soltando fogos de artifício em áreas públicas e demonstrando desprezo pela segurança dos outros. Mais tarde, eles foram acompanhados por outro adolescente, muito jovem para que seu nome fosse tornado público. Não demorou muito, sua atenção logo se voltou para a casa de Robert Price. Sabendo que Robert era um alvo fácil, eles se aproximaram de sua propriedade no início da noite. Inicialmente, os outros dois hesitaram e recuaram momentaneamente quando Robert abriu sua porta da frente inesperadamente. No entanto, Nathan instigou seus amigos. Sua voz foi capturada por câmeras próximas repetindo: "Venham comigo." A hesitação inicial rapidamente se transformou em um plano determinado. Nathan, juntamente com seus cúmplices, decidiu intensificar seu assédio. O áudio de vigilância capturou arrepiantemente a intenção explícita deles, com Nathan ouvido encorajando seus cúmplices mais uma vez. Eles discutiram descaradamente suas intenções, referindo-se abertamente a incendiar a casa. Por volta das 5h40 da tarde, do dia 27 de julho de 2024, Nathan e um de seus cúmplices mais jovens se aproximaram novamente da casa de Robert. Suas intenções eram claras. Nathan permaneceu por perto, enquanto o garoto mais jovem avançou e subiu em uma caixa de medidor de gás instalada na parede externa. O adolescente socou e rasgou repetidamente as tábuas de compensado que cobriam a janela da sala, tentando encontrar um ponto de entrada para o que estava em sua mão. Em questão de segundos, ele criou um buraco irregular, grande o suficiente para o seu plano mortal. Nathan ficou de pé observando. Ele foi ouvido claramente incitando seu cúmplice, com sua voz gravada por uma câmera de segurança residencial próxima. "Faça isso, vá em frente", ele disse, e sem hesitação, o agressor mais jovem produziu um foguete poderoso. Era um dispositivo pirotécnico de múltiplos disparos, capaz de descarregar rajadas rápidas de projéteis flamejantes e faíscas. Ele então acendeu o pavio. A chama pegou imediatamente, emitindo um pequeno sibilo. Ele empurrou este dispositivo em chamas através da abertura irregular que havia feito e rapidamente retirou a mão, recuando para ficar ao lado de Nathan. Segundos depois, o caos irrompeu na sala de estar de Robert. O foguete detonou violentamente, projetando instantaneamente faíscas flamejantes e produtos químicos incendiários por todo o espaço fechado. Os móveis pegaram fogo rapidamente. Em segundos, as chamas subiram pelos estofados e cortinas. Em instantes, todo o cômodo estava em chamas, rapidamente se enchendo de uma fumaça densa e sufocante. Os adolescentes, ao presenciar as consequências imediatas e horríveis, reagiram não com pânico ou arrependimento, mas sim com risos eufóricos e excitação. Suas vozes ecoaram pelas ruas e foram capturadas claramente no áudio. Eles estavam rindo cruelmente e alto. Enquanto isso, dentro da casa que se deteriorava rapidamente, Robert estava instantaneamente preso em um pesadelo vivo. O viúvo idoso, lento e frágil, tinha meios limitados para escapar de uma catástrofe repentina. A explosão o havia desorientado. A espessa fumaça imediata nublou sua visão e encheu seus pulmões. Robert cambaleou cegamente pela escuridão sufocante em direção à sua porta da frente. Um vizinho, então, testemunhou a fumaça saindo da propriedade de Robert e correu para ajudar. O vizinho bateu urgentemente na porta da frente, gritando o nome de Robert repetidamente, esperando desesperadamente por algum tipo de resposta. Através da névoa e confusão, Robert conseguiu brevemente se comunicar com sua voz fingida e enfraquecida atrás da porta.
O vizinho descreveu mais tarde como as palavras de Robert desapareceram rapidamente, dissolvendo-se em arfadas abafadas e sons de engasgo, enquanto a fumaça dominava seus pulmões. Desesperadamente, o vizinho tentou derrubar a porta trancada, mas suas repetidas investidas foram inúteis. A porta de Robert era uma barreira sólida, blindada para protegê-lo de assediadores. A coisa que estava mantendo ele seguro, agora estava mantendo ele preso. O fogo intensificou, o calor irradiava para fora. A rua inteira estava coberta com o brilho vindo da casa. O Corpo de Bombeiros de Londres recebeu várias chamadas, precisamente às 5h47 da tarde, aproximadamente 7 minutos depois que os fogos de artifício explodiram dentro. Os bombeiros foram enviados imediatamente, com unidades chegando ao local em poucos minutos. Mas quando chegaram, a casa já estava completamente envolvida pelas chamas. Usando arietes, os bombeiros rapidamente arrombaram a porta da frente trancada. Dentro da casa, a visibilidade era quase zero. Uma espessa fumaça preta envolveu completamente os cômodos. Navegando pelo toque e instinto, os bombeiros procuraram urgentemente por Robert. Em instantes, a mão enluvada de um bombeiro encontrou o corpo inconsciente de Robert caído perto da porta. Ele estava a apenas alguns centímetros da fuga. Robert foi retirado da propriedade em chamas e colocado no pavimento do lado de fora. Os paramédicos logo chegaram e levaram Robert para o hospital. Apesar das tentativas frenéticas de reanimação, Robert não mostrou nenhum sinal vital de vida. Ele havia inalado quantidades excessivas de fumaça tóxica e as queimaduras que sofreu eram graves e generalizadas. Os paramédicos oficialmente o declararam morto no local às 5h59 da tarde. De volta à casa, os bombeiros continuavam a combater as chamas, extinguindo completamente o incêndio em 30 minutos. A sala da frente estava completamente devastada. O relatório posterior dos investigadores forenses de incêndio confirmou que o incêndio começou exatamente onde o foguete entrou pela janela violada. Todas as evidências físicas combinavam perfeitamente com as descrições das testemunhas e as imagens de segurança que foram encontradas mais tarde, confirmando que isso não foi uma tragédia acidental. Foi um ato deliberado de incêndio criminoso. O exame pós-morte do corpo de Robert forneceu evidências médicas conclusivas sobre seus últimos momentos agonizantes. Ele morreu predominantemente devido à inalação aguda de fumaça, o que significa, é claro, que Robert sofreu horrivelmente no final. Esses detalhes pintaram uma imagem sombria e de partir o coração dos últimos momentos de Robert. Desorientado, aterrorizado, lutando para respirar e, finalmente, dominado por um ambiente que se tornou sua armadilha mortal em segundos. Nathan e seus amigos fugiram rapidamente, mas seus movimentos foram amplamente documentados por câmeras de circuito fechado de televisão em Dagenham. As filmagens revisadas posteriormente pela polícia mostraram os adolescentes correndo pelas ruas próximas. Seus rostos estavam corados de emoção ao invés de medo ou arrependimento. Menos de 1 hora após deixar a cena do crime, Nathan retornou à sua instituição de cuidados residenciais em Romford, onde seu comportamento imediatamente despertou suspeitas. Nathan estava visivelmente agitado e fez uma confissão espontânea e enigmática para um trabalhador de assistência, afirmando que ele iria ser condenado a 20 anos. Alarmado com as palavras de Nathan, o trabalhador de assistência o pressionou mais, mas Nathan manteve seu relato desconexo, repleto de tentativas sem entusiasmo de minimizar suas ações. Nathan alertou repetidamente a equipe para não verificar as notícias locais e isso apenas aumentou ainda mais a suspeita. Um dia depois, ele perguntou a uma trabalhadora de assistência se ela tinha ouvido falar sobre o incêndio antes de dizer a ela: se alguém perguntar, não diga que eu estava em Dagenham. Quando perguntado por quê, ele disse: talvez eu tenha começado um incêndio com um foguete. Ele continuou dizendo
que estava bêbado com 2 de seus amigos, que colocou um foguete em uma caixa de correio, e que todo o incidente foi incrivelmente engraçado. Investigações subsequentes revelaram que Nathan havia postado abertamente para seus amigos sobre colocar um foguete pela janela de alguém. Ele sempre ria e descrevia o evento como engraçado. Os outros envolvidos também confessaram aos seus amigos imediatamente após o ocorrido, fornecendo detalhes correspondentes de suas ações. A investigação sobre o incêndio mortal começou imediatamente e foi liderada pelo Comando de Crimes Especialistas da Polícia Metropolitana. Detetives rapidamente desceram para a cena, isolando a casa em chamas na Oval Road North. Investigadores forenses de incêndios vasculharam meticulosamente os escombros para identificar a origem exata e a causa do incêndio. Dentro de algumas horas, os investigadores receberam as vitais filmagens de vigilância de propriedades próximas. Os detetives rapidamente identificaram Nathan nas filmagens e o ligaram a incidentes anteriores documentados pelas autoridades locais devido aos seus problemas comportamentais. Simultaneamente, os policiais realizaram extensas investigações de porta em porta. Os vizinhos forneceram depoimentos cruciais sobre a história de assédio de Robert, pintando um quadro angustiante de abuso prolongado. Os moradores expressaram sua frustração e tristeza. Os investigadores rastrearam ainda mais os movimentos de Nathan imediatamente após o incidente. Dentro de 48 horas, detetives prenderam Nathan em sua residência. Durante sua prisão, os investigadores apreenderam as roupas que correspondiam às descrições fornecidas por testemunhas e pelo circuito fechado de televisão. Eles também obtiveram o celular de Nathan, que continha mensagens e postagens nas redes sociais relacionadas diretamente ao incidente, reforçando ainda mais seu envolvimento. Ao ser questionado, Nathan inicialmente tentou minimizar seu papel, mostrando novamente uma verdadeira falta de empatia, diminuindo a gravidade de um crime extremamente vil. No entanto, a persistente interrogatório levou-o a reconhecer gradualmente sua participação, confirmando detalhes-chave que corroboraram as evidências existentes. As confissões de Nathan eventualmente forneceram aos detetives informações suficientes para identificar e prender seus cúmplices mais jovens. O garoto mais jovem que colocou o foguete pela janela tinha apenas 16 anos na época. Ele foi preso pouco tempo depois em sua casa familiar em Dagenham. Sua prisão revelou evidências incriminadoras semelhantes, roupas correspondentes, filmagens em dispositivos pessoais e mensagens explícitas, trocadas com Nathan antes e depois do crime. Especialistas forenses analisaram os fragmentos de fogos de artifício recebidos da casa de Robert, confirmando-os como consistentes com o tipo identificado nas evidências em vídeo. Eles determinaram conclusivamente que o poder incendiário dos fogos de artifício causou a rápida e catastrófica propagação do fogo, o que deu a Robert pouca ou nenhuma chance de sobrevivência. Este nível de detalhe forense foi crucial para estabelecer a gravidade e a intenção letal por trás do ato, embora os adolescentes argumentassem mais tarde que sua intenção era apenas assustar e não matar. Durante toda a investigação, as autoridades enfrentaram críticas de membros da comunidade exigindo respostas. Como o assédio repetido a um residente idoso poderia escalar sem controle e levar à violência letal. Os vizinhos questionaram por que avisos e relatórios foram aparentemente ignorados pela polícia. Enquanto isso, os investigadores haviam reunido evidências significativas. As evidências neste ponto eram irrefutáveis, meticulosamente expondo as ações deliberadas e insensíveis do adolescente. Os detetives, trabalhando no caso, informaram detalhadamente os promotores, recomendando acusações de assassinato e incêndio com a intenção de colocar a vida em perigo. Os promotores revisaram as evidências e concordaram. Então, tanto Nathan quanto seu cúmplice foram formalmente acusados. Há um terceiro garoto no vídeo, mas parece que ele não foi acusado pelo crime.
A rápida prisão e as acusações decisivas trouxeram um sentimento de alívio para a família de Robert, mas a justiça realmente seria feita? Os procedimentos legais começaram rapidamente no Tribunal Criminal Central de Londres, o Old Bailey. Nathan, que agora tinha 18 anos, apareceu ao lado de seu co-réu mais jovem, que permaneceu sem nome publicamente devido à sua idade. Ambos enfrentaram inicialmente acusações de assassinato e incêndio criminoso com a intenção de colocar vidas em perigo. Os promotores enfatizaram a crueldade do riso capturado nas gravações, pintando uma imagem inegável de malícia imprudente. Apesar das evidências avassaladoras, ambos os réus se declararam inocentes por assassinato, afirmando por meio de suas equipes de defesa que o desfecho fatal não foi nem intencional nem totalmente previsto. Após discussões entre as equipes de acusação e defesa, o Serviço de Promotoria da Coroa finalmente aceitou as confissões de culpa para a acusação menor de homicídio culposo. Essa decisão foi imensamente controversa para todos que a ouviram. Mas apesar das crescentes evidências, a acusação não tinha certeza de que poderia persuadir um júri de seus pares a aceitar unanimemente a intenção de matar. Na sentença, ambos os réus ficaram solenemente diante da juíza, aguardando suas palavras. A juíza afirmou severamente a gravidade de suas ações, declarando a morte de Robert um ataque planejado. Ela se dirigiu especificamente a Nathan, destacando sua significativa culpabilidade e descartando quaisquer afirmações de inocência ou ingenuidade. Ela descreveu Nathan como alguém com um controle de impulso ruim e uma falta de apreciação pelo impacto que ele tinha sobre outras pessoas. No entanto, foi relatado que o réu mais jovem estava visivelmente arrependido e parecia estar profundamente afetado durante o processo judicial. A juíza afirmou que o reconheceu como significativamente influenciado pela personalidade dominante de Nathan, o que, de certa forma, atenuou sua sentença subsequente. Nathan, no entanto, não recebeu tal atenuação. Durante o julgamento, ele demonstrou pouco remorso autêntico, apresentando-se como mal compreendido, mal orientado e não culpado por suas ações. Após a apresentação das provas e argumentos, o juiz condenou Nathan a 6 anos de prisão. 6 anos. Esta foi uma sentença criticada por muitos por ser muito branda, dada a gravidade das consequências. Ele é literalmente responsável por queimar um idoso vivo e recebeu menos de 1 década de prisão. Seu cúmplice mais jovem recebeu 2 anos e 8 meses de custódia. Quando as sentenças foram anunciadas, a reação de Nathan foi contida, não demonstrando nem choque nem arrependimento explícito. Ele foi levado para fora da sala de audiências em silêncio, evitando contato visual com os observadores. A família de Robert assistiu em silêncio, enquanto seus rostos eram marcados por uma dor contida e uma dignidade silenciosa. Eles estavam cientes de que nenhum resultado legal abordaria completamente a sua perda. A reação da comunidade à sentença foi mista. Alguns aceitaram as sentenças, mas muitos outros expressaram insatisfação, expressando a crença de que as punições não refletiam adequadamente o dano profundo e irreparável causado. No entanto, as autoridades consideraram a condenação um sucesso. No imediato rescaldo da morte de Robert, flores e homenagens sinceras alinhavam a calçada fora de sua casa carbonizada. Os vizinhos expressaram tristeza por não conseguirem intervir efetivamente, assombrados pelas memórias de ver Robert viver invisível angústia atrás de janelas tapadas. Um morador local disse: "Deveríamos ter feito mais." A indignação pública levou a demandas por maior supervisão e responsabilidade em relação ao comportamento antissocial. A morte de Robert tornou-se um ponto focal em discussões mais amplas sobre o crime juvenil, levando líderes locais a iniciar campanhas voltadas para uma melhor denúncia comunitária e estratégias proativas de intervenção. Os serviços sociais e as instituições de cuidado juvenil também enfrentaram escrutínio motivado pela trajetória preocupante de Nathan
de delinquência menor à violência letal enquanto estava sob supervisão do Estado. Mas, em última análise, A Morte Sem Sentido, de Robert Price, serve como uma assustadora história de advertência. Mas precisa ser feito para prevenir assédio como este, e você deve sempre cuidar de seu próximo vizinho, pois você nunca sabe quando também pode estar na linha de fogo.